Hey guys, meu nome é João. Olá, muchachos, eu sou a Suelen. E hoje nós iremos falar de um assunto que está muito comentado, uma polêmica, todo mundo comentando, falando sobre, assistindo daqui, assistindo de lá. Bombando, o assunto do momento, assunto né? do momento, todo certo? mundo curioso pra saber como, por quê, onde, né? Como esse cara foi capaz. Estamos falando de quem? Jeffrey Lionel Dahmer, mais conhecido como Jeffrey Dahmer. Canibal americano, né? Canibal de Milwaukee, que é a cidade onde ele nasceu. Depois vai ver que é a cidade onde ele nasceu. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de saber como você está hoje. Como você acordou hoje? Acordei bem, muito bem hoje. Acordei olhando assim, tem dia que eu acordo achando, né, como fala? A casca da laranja, não, bagaço da laranja, né? Bagaço da laranja, mas hoje eu acordei olhando e falei, girl, vamos passar um batomzão vermelho que hoje você veio pra arrasar. Que telzinho. Que bom que você acordou bem, então fico feliz. Sim, é sempre bom quando a gente acorda bem, se sentindo bem, bonita, com autoestima. Bonita, tem dia que não, mas tem hoje assim, né? Porque cada pessoa é bonita de uma forma, certo? Não é porque você acha que você não é feio, você não é, não. A gente tem que se achar bonita, né? Tem que começar na gente, para que as outras pessoas se sintam assim, confiantes quando a gente olha pra nós e já enxerga. Cada um tem sua beleza natural. Exato. Então não tem essa de, eu sou mais bonita, outra não. Cada um tem a sua própria beleza. Começa por você. Você tá bonita? Quer pôr um batomzão vermelho? Coloca mesmo, vambora, né? Faça o que você se sinta à vontade, que se sinta confortável. Com certeza, com certeza. Por mais dicas, arrasta aqui pra cima, vem aqui com nossa terapia. Que bom, então você tá bem. E você, querido John? Acordou muito John today? John todo dia. Acordei muito bem, graças a Deus. Tô no meu terceiro copo de café, xícara de café, então tô assim, pilhado, pensando as coisas antes de falar, mas tô bem. Daqui a pouco vai voar, viu? Daqui a pouco sai correndo. Voando aqui no vídeo, tranquilo, tá? Porque, nossa senhora, já é ansioso, já tá animado, tomando 3 copos de café, que isso, menino? Só espero não dar um arranho aqui no meio do vídeo, cair duro no chão, mas de resto... Vai dar um muchacho saindo correndo louco. Pelado na chuva, mas de resto, tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Pronto pro assunto de hoje, que o assunto tá, ó, muito bom. Sim. Fica aí com a gente, então, vamos acompanhar a história, um pouquinho da história do Jeffrey. Mas antes disso, a gente quase esqueceu. Galera, por favor, muito importante pra nós, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, que é muito importante pra nós. Se possível também, compartilhe com seus amigos, porque é um assunto muito interessante, todo mundo tem curiosidade, certo? Sim, a gente tem curiosidade de tudo, até da formiguinha aqui, por que ela tá levando aquilo lá nas costas? Imagina sobre esse assunto, porque é um ser humano, a gente não encara dessa forma, mas no final das contas é um ser humano. É uma pessoa igual como a gente, que de repente a gente tromba andando na rua e a gente fala, como você vai imaginar que aquela pessoa era capaz de tais atrocidades que ele fez, né? Exato, velho. É tão estranho isso, porque a gente fala, poxa, então eu tô caminhando, trombo com uma pessoa qualquer na rua, eu vou ficar imaginando, caramba, será que essa pessoa faz tudo aquilo? Será que ela, né? Aqui não tá escrito na testa, não, né? Tipo, eu sou um matador, eu sou não sei o que. Não, né, velho? Você nem imagina que a pessoa é isso até descobrir. Normal. Até se você depois ver as fotos dele, a gente vai colocar algumas fotos e tal, ver entrevistas que ele deu. Imagina, nunca que uma pessoa... Não, você não vai imaginar que ele fez tudo aquilo que a gente vai ver no decorrer do vídeo que ele fez. Exato. Infelizmente ele fez. Que é um pouco triste, né? Um pouco não, na verdade, é muito triste e muito estranho, né? Lembrando que a gente vai falar aqui então de necrofilia, de canibalismo, então são assuntos bem fortes, né? Não só do assassinato em si, mas o assassinato, a necrofilia, o canibalismo. Exato. Então, prepare-se, gente. Prepare os corações. E pra quem não é um pouco mais sensível, já tá aqui, meu irmão acabou de dizer, se você é um pouco mais sensível sobre o assunto, recomendamos que você talvez não assista ou veja as partes que você... Exato. Vai quando for muito forte, porque realmente tem partes bem fortes. Um pouco complicado. Então, galera, como eu havia dito, hoje nós iremos falar sobre Jeffrey Lionel Dahmer, mais conhecido como Jeffrey Dahmer. E ele nasceu em Milwaukee, em Wisconsin, de 21 de maio de 1960. Aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, exato. Obrigado, aqui nos Estados Unidos. E ele era filho de Lionel e Joyce Dahmer. E ele teve uma infância um pouco complicada, né, velho? Tipo, ele já começou um negócio meio diferente, né? Porque, na verdade, a mãe dele, assim, ela teve uma gravidez muito difícil, né? Muito complicada.
e aí ela desenvolveu até a epilepsia durante a gravidez. E ela começou a se entupir, né, de remédios, então ela criou uma dependência muito grande por remédios e entrou numa depressão severa assim que o Dahmer nasceu. Pós-parto, né? Pós-parto, né, assim que o Dahmer nasceu. E então ela entrou em depressão severa. Ela não tinha esse desejo, como geralmente as mulheres têm desejo de ser mãe, então ela falou que não, ela não tinha, na verdade ela acabou engravidando e como teve toda essa dificuldade dentro da gestação, ela meio que recusou, né, o filho dela. Ela não queria, porque não era algo que ela estava planejando ter e ela queria, eu vou ter um filho, ai meu Deus. Ela estava em depressão, não se sentia bem nem com ela mesma, então ela passava a maior parte do tempo trancada no quarto, né, entupida de remédios, como eu disse. E o Dahmer, então desde pequeno, ele sempre foi assim como... Ele teve mais o seu próprio mundo, né, como você disse. Ele tentava se encontrar no seu quarto, né, no seu mundinho desde pequeno, então a mãe dava, lógico, o alimento, né, porque ele precisava. Cuidava dele, sim. Mas não dava toda aquela atenção, aquele carinho, aquele amor. Aquele amor de família, sabe? O pai, a mãe, ensina, cria... É um acompanhamento, né, para o crescimento da criança, na verdade. Que é muito essencial, né? E o pai, como ele estava tendo formação acadêmica ainda, né, então... Ele estava muito preocupado com as conquistas acadêmicas dele e quase não passava muito tempo com a família. E também, né, lembrando que o casal, o pai e a mãe, eles tinham uma briga, frequentemente eles estavam brigaiada, gritaeira e xingava e tudo mais, e pô, uma criança. O Dahmer cresceu no meio de toda essa situação, sabe, de muitas brigas, muitas discussões, e aí o pouco tempo que eles passavam juntos, na verdade, era nesse movimento de briga, né, assim, então eles não tinham muito aquela coisa de carinho familiar. O pai dele dava um pouco mais de atenção, tentava dar um pouco mais de atenção pro Dahmer, mas nunca estava presente na casa, então quase sempre o Dahmer estava se sentindo sozinho. Quando ele foi ficando um pouquinho maior, né, que aí ele começou a ter aquele vínculo de querer brincar com os pais, de ter amigos, ele não tinha, né, então a mãe, como sempre, nunca deu muita atenção. Ele ficava mais ali no quarto dele, mais no cantinho dele, sempre muito introspectivo, né? Exato. E conforme eles foram crescendo, a família mudou para uma cidade, Beth, em Ohio. E aí, então, lá eles passaram uma boa parte, né, do tempo, deles, né? Cresceu e tal, foi pra escola, conheceu os amigos. E na escola ele também não era uma pessoa muito assim, né? Mas antes, o pai dele também, né, velho? O pai dele via, tipo, sei lá, animais mortos na rua, alguma coisa do tipo assim, e ele meio que incentivava e mostrava pro filho como era... Taxemia que fala, né? Não sei. Taxemia, acho que é disso, gente, desculpa se eu estiver errado. Gente... É porque ele era químico, né? Então ele gostava de secar animais. Experimentos, né, velho? Era um experimento pra ele. Só que ele não sabia que ele, né, ensinando esse tipo de coisa pro filho dele, uma criança, poderia cagar no futuro, né? Assim, poderia ser uma coisa, né, não muito agradável no futuro. Porque o Dahmer já se interessava por tudo isso, mas ele achou que era mais algo de criança, uma curiosidade de saber, porque como o pai já gostava de fazer isso, de repente ele pensou, puxou pra mim, né? Ele gosta de química também, ele gosta de experimentos, experiências diferentes. Mas depois a gente vai ver que no futuro, parte disso, o Dahmer usou para as próprias vítimas deles, que depois ele fez no futuro. Porque, cara, quando o cara era criança, ele achava meio que legal em ver, tipo, sei lá, um osso quebrando, como que era um osso quebrando, como é que era abrir e ver os órgãos. Né? E ele achava isso legal. Então, ok, talvez uma criança ache ok, legal e tal, mas é uma coisa um pouco diferente, eu acredito, sabe? É um pouco estranho por ser criança e tal, mas não quer dizer também que ele ia se tornar um assassino, não é assim. Exato. Né? Mas depois a gente vê que, infelizmente, foi o que desencadeou, né? Desencadeou depois toda essa compulsão, porque a gente vai ver que ele teve uma compulsão futuramente e os animais já não era suficiente para ele. Não. A curiosidade, porque, claro, tem um desenvolvimento da gente. Quando a gente é criança, a gente se interessa por certas coisas. Quando a gente entra na puberdade, adolescência, a gente vai se interessando por outras coisas diferentes. Então, quando ele passou a ter essa coisa sexual, né, que é na puberdade, aí ele começou, então, não se interessar tanto por os animais, mas transferir toda essa vontade, essa curiosidade, né, de ver por dentro dos animais, de secar e tudo, começou a ter imaginações com pessoas. Com pessoas que ele se sentia atraído, né? Exato, e relembrando, né, que é bom lembrar isso, na verdade, que ele começou a
sentir atração por homens. Então ele começou a se descobrir que ele era homossexual, tá ligado? Então ele ele descobriu gay, né? Quando exato. ele entrou na puberdade, que ele começou a sentir algumas atrações sexuais, ele percebeu que na verdade ele se atraía por homens. Exato. Né? E que é uma coisa normal, né, gente? Lembrando aqui, pra deixar claro, se você está passando por algum problema em questão de, eu sou gay e isso não é normal. Gente, vamos deixar bem claro aqui que você é normal, você não é diferente da sociedade. Coisa, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é porque você... A sua sexualidade não tem nada a ver com você ser uma boa pessoa, uma má pessoa. Não tem nada a ver. Gente, não é porque você gosta do mesmo sexo que você é uma pessoa estranha, uma pessoa que não é aceita Ou que você é uma má pessoa, como dizem, né? Não. Entre aspas. O que vale é o seu caráter, o que vale é o seu coração. É isso que importa. Se você gosta, se você não gosta, seu problema. Você se sinta bem. Exato. Como você, né? O que te faz bem. Se o que te faz bem é o que vai fazer você crescer, vai fazer dar sentido à sua vida. Então faça, entendeu? Você fazendo coisa boa, as pessoas vão falar. Você fazendo coisas ruins, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Então... Isso não é ruim, né? É ruim nos olhos de quem são preconceituosos, que não entendem, nem tentam entender. Exato. Então, faça o que você sinta vontade, desde que você não faça mal às outras pessoas, né? Não ultrapasse o limite de outras pessoas, né? Respeite as outras pessoas também. É fundamental em qualquer situação, seja sobre religião, sexualidade, qualquer coisa. Desde que não passe desse limite, é sua vida, você faça dela o que você quiser. Seja feliz. Seja feliz. Que faça você se sentir bem é o que te importe. Sim. Não ligue o que as outras pessoas estão pensando, falando. Sempre irão falar, sempre irão dar opinião. Faz o que o seu coração manda. Exato. Então vamos recomendar. Voltando pro Demer. Lembra do caso, João, que ele até foi, na verdade, quando o pai dele, algo que o pai dele falou, que o pai dele achou meio assim diferente, apesar de ele ser criança, né? Ele tinha acho que por volta de 10 anos, eles estavam jantando, né? Eles estavam jantando e a mãe dele tinha feito frango, né? E aí ele comendo os frangos, fica os ossos, né? Quando faz frango cozido. E ele teve a curiosidade de perguntar pro pai dele, pai, como que eu conservo, né? Como eu poderia tratar os ossos para limpar ele, para deixar ele conservado, para que eles não durassem, né? Sei lá, não decomposto. Como é que fala isso? Não, os ossos, né? Mas como ele poderia limpar para ele deixar, vamos supor, quem gosta de ter, né, que nem ele fazia esse negócio com a dissecação, como ele dissecava, né, pra te retirar toda a carne do osso. E ele falou que um alvejante é suficiente, porque ele já tinha uma ideia de como funcionava, porque ele fazia com o pai, né. O pai era químico, né, então ele já tinha uma noção um pouco. E aí o pai dele falou, nossa, que legal, ele se interessa por coisas diferentes, mas é a minha área, né, então o pai dele até ensinou como dissecar da melhor forma, não é só alvejante, mas outros produtos químicos juntos, né. Mal sabia o pai dele que futuramente ele usaria essas técnicas a favor dele, né? A favor dele. Pra poder usar contra as pessoas. Com as vítimas dele futuras, Exato. Bom, aí passando dessa fase, né, entre a infância e a adolescência dele, que foi a fase da puberdade e tudo, como os pais sempre estavam nesse clima, né, de discussão, não sei o que. O Demer, na verdade, ele teve um outro irmão que era uns 7 anos mais novo que ele, o David, até inclusive foi ele que eu acho que escolheu o nome do irmão, né? Sim, foi ele que escolheu o nome do irmão. Sim. E como a irmã disse, Demer tinha um irmão mais novo, o David, só que eles não eram tão assim, né, juntos. E quando o Demer estava lá na sua puberdade, tal como nós havíamos dito antes, ele começou a se desenvolver, a ter tipo uma compulsão, tipo um negócio assim, que ele queria fantasiando, ter uma fantasia, um fetiche, que ele queria ter o seu autodomínio com o seu parceiro, sabe, aquele fetiche que você quer, tipo, ser o alfa da relação, mas... o domínio total, né, o controle total sobre o parceiro. Exato, e aí foi aí que ele começou a passar a ter, foi sua primeira vontade de poder ir matar uma pessoa e comer tal, pra poder ter o autodomínio da pessoa ali no chão, bom, em qualquer lugar no caso, né? Mas pra ela ter o total domínio e a pessoa não fazer nada. Então ele começou já logo cedo, com seus 15, 16 anos, acredito que foi quando ele começou a fantasiar. E aí até inclusive, né, ele começou a fantasiar isso e tinha sempre um cara que corria, fazia umas... corria... Tipo Cooper, né? Caminhadas em volta. Matinal, sabe? As pessoas correm, né, nas manhãs pra fazer um exercício.
E ele sempre via essa pessoa lá. E ele, então, ele começou, né, com esses desejos. Ele achou um cara super interessante, era, né? Como é meu tipo, né? Mais pra, né, um pitelzinho. E aí, então, ele se escondeu pra poder pegar esse cara. Porque, né, como eu havia dito, ele estava com essa vontade de poder matar a pessoa. Sim. E aí, ele se escondeu no mato, onde o cara sempre passava, com um taco de beisebol, esperando o cara passar pra ele poder ir matar a pessoa. Só que nesse dia, graças a Deus... Salvo pelo gongo, assim. Exato. O cara, por algum motivo, o cara não foi fazer a sua corrida matinal. E ele realmente falou assim, não, pera. Aí eu acho que ele, né, ele falou, bom, não era pra acontecer, então. Exato. Voltou, meio que deu uma crise de consciência nele, né? Exato. É porque a gente sempre pensa que os psicopatas não têm consciência nenhuma. A gente estudando, vendo vários casos, tem, acho que é graus que fala, né? Tem graus de psicopatia. Sim. Entendeu? Então... Psicopatia. De psicopatia. Então, a gente vai ver que não é que ele não se importa totalmente. Ele é um psicopata diferente, na verdade, né? Assim, dá uma desligada aqui, uma ligada ali de volta e assim... Como se fossem crises dele, né? Que ele tem a crise de compulsão dele, que ele quer aquilo, e como a psicopatia dele entra no sentido de que a gente às vezes tem crise, mas a gente não é capaz de exercer certas coisas, né? De fazer certas coisas. Ele não, como ele tinha esse grau de psicopatia dele, a compulsão dele era forte e ele achava, por que não? Vou fazer. Mesmo ele sabendo que não era certo, né? Que não era o que deveria ser feito, ele ia lá e... Tipo, vou fazer. Ele tinha coragem de fazer, porque a gente sabe que não é certo, a gente não vai fazer. Exato. A gente tem essa consciência. Ele meio que saía fora da consciência dele. Aquela forma desligada por 5 minutos, ele tinha isso, na verdade, né? De conseguir desligar. Não tem quando a gente fala assim, não, tô tão emburrado com certas pessoas, certas situações, vou desligar minhas emoções por um tempo porque eu quero curtir. Mas a situação dele era ao contrário. Ele desligava a emoção dele para ele poder cometer as atrocidades, porque ele, pensando regularmente como uma pessoa, não teria coragem de fazer, entendeu? Ou não de finalizar da forma com que ele gostaria. Então, ele como se tivesse um peixe ali, né? Sim, desligava, fazia tudo que tinha que fazer, aí ele voltava e dava aquela, tipo, opa. E também vale relembrar que muitas das vezes que ele ia falar, às vezes, com o pai dele, voltando, né, nos princípios da família, ele ia, às vezes, comentar com o pai dele algumas certas coisas, ou às vezes até ser honesto com o pai e explicar o que estava sentindo, o que estava comentando, só que o pai nunca queria ouvir o que ele queria falar. O pai dele nunca colocava atenção nas coisas que ele quer falar. O pai dele só gostava de ouvir o que interessava pro pai dele. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus! Onde vai, amor? Ai, amor da minha vida. Onde vai? Say oi pra galera. Olá, chatitos! Minha neneca tá no vídeo. Então o seu pai só colocava atenção no que beneficiava ele e que ele queria ouvir. Se o filho ele se interessava também, né? Porque aí exato. Ele conseguia explicar que, né, era por isso que ele gostava que o Dahmer perguntava sobre essa parte química e tudo. Que era a parte dele que era um assunto interessante pra ele. Tipo aquelas pessoas que só quer falar o que convém a elas e não quer o resto que você tá falando pra ela tá só. Porque ele é super busy, né? Tipo, super ocupado. Então, o pouco tempo que ele tinha com o filho, ele já queria falar coisas assim, tipo, o Dahmer é uma criança, então ele às vezes não é sempre coisas super sérias que ele quer conversar, às vezes só quer brincar, só quer fazer coisa assim, né? De criança. Uma infância normal. E também, quando ele estava na escola, os amigos dele até comentavam que ele era uma criança um pouco assim, diferente das outras crianças, sabe? Tipo, que ele fazia uns barulhos meio estranhos. Ele queria tentar chamar atenção pra tentar fazer amigos, né? Pra tentar se incluir ali no grupo dos amigos. Então ele fingia que estava tendo ataques epiléticos, tudo. Posteriormente, os amigos não sabiam, mas posteriormente eles vão saber que, na verdade, ele estava imitando crises que a mãe dele tinha na casa dele, né? Porque ela tinha esse problema de crises epiléticas, né? Então eram brincadeiras diferentes, estranhas, né? Mas a galera até que achava um pouco engraçado e até algumas pessoas até dava dinheiro pra ele, ele continuar fazendo e brincar com essas coisas, sabe? Então era um pouco complicado, não complicado, mas era um pouco diferente do cotidiano da galera, sabe? Sim. E a galera achava meio estranho, mas ok, tá dando risada, beleza. E foi nessa época também, com em torno de 15, 16 anos, mais ou menos, que ele começou a tomar muita cerveja, né, muito álcool. E ele passou a ser alcoólatra, né? Ele acabou se tornando um alcoólatra, os amigos um pouquinho mais próximos dele, né? Ou colegas, porque nunca teve aqueles amigos, assim, sabe? Tipo, que está sempre na casa um do outro. Não, eram colegas, né? Colegas de escola. Eu quero saber por que ele virou alcoólatra.
Por que, João? Ele começou a beber, como minha irmã disse, aos 15, 16 anos, porque ele tentava sabe quando você, tipo assim, você acabou de terminar um relacionamento, vou pra onde? Vou encher a cara no bar, velho, pra me esquecer dos meus problemas. Era basicamente isso. Ele começou a ter essa compulsão, esse desejo diferente, e aí ele falou assim, o quê? Vou ficar louco, vou começar a beber pra ver se eu posso esquecer isso. E foi basicamente por isso que ele se tornou alcoólatra, porque ele tentava encher a cara pra poder se esquecer desses problemas. Ele tava na adolescência dele, então ele ainda não queria cometer os crimes. Ele tinha esse impulso, né? Na parte sexual, o que chamava a atenção dele era isso. Então ele já imaginava como ele fazia com os animais, ele queria imaginar as pessoas, o que tem por dentro, ela aberta. Sim. Mas ele sabia que não era certo, e como ele ainda estava na adolescência desenvolvendo essa parte sexual e tudo mais, os impulsos dele, ele não queria fazer, porque já sabia que era errado. Então ele queria tentar tirar isso de mente. Exato. Então ele enchia a cara, ele começou a tomar cada vez mais, porque assim ele falava que era uma maneira dele sair um pouco dele esquecer, né? Um pouco desses pensamentos ruins que ele tinha. Aquele famoso, vou encher a cara, esquecer dos meus problemas, mas amanhã, infelizmente não é muito assim, né? No momento pode até sabe ser. Que isso não resolve os problemas de fato, né? Ele na hora ali, você acaba distraindo, vou me divertir, não sei o quê. Mas depois, se você realmente tem um problema, que é o caso dele, a gente vai ver que ele realmente tinha um problema, vai voltar, entendeu? Nunca vai sair de você. Outras coisas pode resolver, como você talvez procurar um psicólogo, um psiquiatra. São coisas... Era o que ele precisava, mas os pais, como não estavam tão presentes na vida dele, como eu disse, ele não tinha muita atenção, e conforme ele foi crescendo, a adolescência, tudo dele, aí que a mãe se afastou mais ainda dele, como dane-se, ele já sabe fazer, já sabe se virar melhor, que já não era muito presente na vida dele, se afastou ainda mais, e o pai cada vez mais longe de casa, vinha há pouco tempo ali, passava, às vezes jantava um pouco ali, mas também nunca estava presente. E o pai dele às vezes também ia viajar, né, por causa do trabalho e tal, e o filho falava, pai, não vai, tipo, eu quero você presente aqui, sabe? E o pai, não, eu preciso ir porque não sei o quê, e basicamente sempre ia e deixava ele lá sozinho. Ele nunca conseguia demonstrar as emoções dele, na verdade, né? Porque ele estava sempre ali no cantinho esperando um momento, porque como a mãe tinha seus problemas de depressão e tudo, quando o pai pingava em casa, ela queria toda a atenção pra ela. E aí, na verdade, o pai ficava assim, e o Demer, né? Tipo, e o Jeffrey, como o Jeffrey então não tinha quase... Aí que ele não tinha mais atenção do pai. E, na verdade, essa atenção que ele tentava dar pra esposa acabava em brigas. Exato. Né? Na gritaria deles, como sempre. Então, muitas vezes o Demer se via sozinho, engolindo aquele sentimento de querer conversar, de querer fazer algo, Então ele tava, muitas vezes ele passava dias até sem conversar, sem falar uma palavra. Imagina isso com uma criança, na escola, com um adolescente que está em desenvolvimento. Gente, seu pai saiu de casa primeiro, deixando ele com a sua mãe. O processo de divórcio, de separação deles, né? Que tinha chego na conclusão, divorciado, vamos embora para cada um dos seus cantos. E o pai dele então saiu primeiro de casa, deixando ele e os 2 filhos, basicamente. E depois de uns 3 meses da sua formatura, né, que ele tinha seus 18 anos, sua mãe resolveu também sair de casa com seu irmão menor, David, e deixando ele sozinho na casa. Literalmente abandonando. Não quero esse filho. Só levou o meu outro. Sim. E deixou o cara, mano. Tipo... Imagina como ele se sentiu rejeitado, né? Os pais estavam brigando na justiça para ter a guarda do irmão mais novo, que era 7 anos mais novo que o Demer. E a mãe simplesmente falou, eu tô indo, vou levar só o seu irmão, porque ele falou, mas peraí, ninguém falou com o pai, né? Ela, não, você não vai, você vai ficar aqui na casa, eu vou levar o seu irmão mais novo, a gente tá indo pra uma cidade próxima aqui, que é onde tem familiares, né, pra acolher ela e o irmão dele, e você fica aí e não conta pro seu pai onde a gente tá. Seu pai não tem que saber onde a gente tá. Gente, imagina, tinha acabado de fazer 18 anos, se formando no colegial, né? Tipo, e ele não tava esperando essa reação, tipo, peraí, agora eu tô sozinho no mundo? Entendeu? Porque é o que você sente, né, velho? Seus pais já se abandonando, sentia rejeitado antes, né? Exato. Agora então, a cabeça do moleque deveria estar assim, ó, tipo, pirar, velho. Por isso que a gente vai ver que ele realmente desligou total a emoção que ele tinha, velho. E tipo... Porque, pensa bem, se você não fizer isso, o sofrimento de imaginar, porque por mais que você seja uma criança, uma pessoa reservada e tal, lógico que você tem sentimento pelos seus pais que sejam, entendeu? Exato. Então, ele já se sentiu toda a vida dele ali meio que rejeitado, deixado de lado e tal. Não sentiu o amor, aquele afeto dos pais, principalmente da mãe, né? Que isso a gente sabe que pode mudar muitas coisas na vida da criança, do adolescente, né? E aí simplesmente a mãe dele fala, não, você não vai comigo, eu tô te deixando. Ele
né? Eu acho que ele pensou, o que eu faço? Não vou fazer nada. Ele era introspectivo, como eu disse. E também ele tava sozinho em casa, sem dinheiro, sem comida, sem nada, velho. Uma geladeira quebrada. Uma geladeira quebrada, que nem tava funcionando. Ela não deixou assim, toma aqui uma reserva de dinheiro, por enquanto, deixa eu ver como vai ficar lá, depois eu te busco, a gente vai em contato, continuar em contato. Não, ela simplesmente vazou, pensou ali no filho dela mais novo e deixou ele lá, sem saber o que ele ia fazer na vida, né? E ele tinha, 18 anos, já é um homem. Não é bem assim, né, gente? Ele tava terminando a escola dele, né, o ensino médio, não tava preparado para essa situação. Não. Então, acho que provavelmente ele pensou, não tinha ainda, acho que um trabalho, né? Não, ele tava tipo assim, ferrou. Né? O que ele fez? Pôde desligar minhas emoções. Exato. E foi aí que o cardo entornou, né? Aí que a coisa ficou feia. A porca torceu. E aí, então, a porca torcendo tudo, o que aconteceu? Ele estava dirigindo, um certo dia ele estava dirigindo e ele vai passando ali na estrada em Tararatururu, ele viu um cara que ele se interessou, achou, né, pitel. Não vou falar outras coisas, mas gosto, é isso aí. E ele falou assim, mano, o cara tava pedindo carona. Ele falou, vou dar carona, não vou. Vou dar carona, vou. E aí ele foi e deu carona pro cara, só que o cara, mano, o cara tinha seus 18 anos e ele falou pro cara... Né? Steven, mais conhecido como Steven, e aí ele falou, tipo, eu tô indo pra um tal evento ali. Aí o Jeff, né, sendo super bonzinho, super tudo mais. Aproveitou da situação, né? Ou mais fácil ainda. Né? Falou, eu posso te dar uma carona pra você, velho, mas antes o que ele queria? Não, mas vamos ali em casa tomar uma cerveja, né, vamos ali, não sei o que eu preciso passar ali em casa pra não sei o que lá, daí eu te levo no teu, né, no teu evento, no teu show que você precisa ir. E o cara falou, mano, ok, ficou meio assim, mas falou, né? Lembrando que na época era comum as pessoas pedirem carona. Sim. Hoje a gente fala, vai pegar carona com uma pessoa estranha que você nunca viu. Não, antigamente era comum isso. Tinha muita gente lá no beira da estrada, né, com o dedinho lá, o famoso dedinho lá, pedindo carona. Então, ele não viu um rapaz jovem, da mesma idade que ele, o próximo. Acho que ele pensou, não, que mal vai me fazer? Vamos ali, a gente toma uma cerveja, depois ele me deixa lá no show, num evento que ele tinha que ir, e tá tudo ótimo. Ainda o cara falou, tenho cerveja, tenho bebidas grátis, né? Como fala, gratuito lá. Vamos lá pra casa, a gente passar um bom tempo e tal, e depois já te deixo no teu show. Claro que ele topou, na mesma hora. Né? Por que não? Porque o cara, nunca que o cara iria imaginar que, sei lá, o cara ia fazer alguma coisa assim. Ele tava entrando dentro de uma casa de um assassino em série, né? Ou aliás, ia começar a ser um assassino. Foi o primeiro. Pra tirar o lacre. Ai. Deixa esse lacre bem lacrado. Não vem com esse lacre perto de mim. Não. E aí então, o cara falou, ok. Foram pra casa. Mal sabia o cara que ele estava entrando literalmente no buraco. Sim. E aí chegando lá, começaram a conversar. Quer uma cerveja? Não sei o que. Quero. Foi, começou a tomar uma cerveja, certo? Escutando música, passando tempo, né? Conversando, escutando música, até que o Jeff fez o quê? Foi tentar... algo mais. Dar uma bitoca no cara, velho. E aí, o cara falou, pera aí, mano, tá maluco? E aí, mano, tá maluco, velho? Tá ligado? Não, eu não curto essa praia, não é minha praia. Eu só vim aqui porque você falou que ia me dar uma carona e tal, tinha cerveja, ia me dar uma carona pro meu show. Não, cara, não quero e tal. Além disso, né? Exato. Só que ele não gostava de aceitar um não e ser rejeitado. E o cara também disse, eu já tenho que ir, porque senão eu vou chegar atrasado. Você vai me dar carona ou não vai? Eu tenho que ir pro show. E o cara foi ficando nervoso também, porque o cara falou, o cara falou que ia me dar uma carona, agora o cara tava trocando tudo as bolas, tá ligado? Tipo, não, peraí, calma aí. E aí ele, né, meio nervoso e o Jeff sendo rejeitado, ele virou e foi, tô indo embora, vou embora. Já que você não vai me levar? Sim. Vou embora, camula. E aí o Jeff ficou nervoso, o que ele fez? Pegou uma barra de ferro, né? Ele não tinha. Alterne, né? Foi um alterne, né? Mas por que não foi só alterne, né? Barra de ferro, né? De musculação, aquele que ele tinha, manteve na casa dele, né? Porque ele tinha. Lembrando que ele tava morando sozinho na casa que ele residia antes. Com o pai e a mãe dele, né? Então ele tava lá sozinho, ele tinha todos uns aparelhos de musculação, né? Que às vezes ele fazia. Então o cara virou de costas, ele se aproveitou, ele falou que não tinha a intenção, a princípio, de machucá-lo, de tirar a vida dele. Mas ele se viu numa situação tipo, não, ele vai me abandonar, ele vai embora. Ele já tinha essa coisa do borderline, fala que eles falam, né? Que é um apego emocional que a gente tem. Como ele não tinha pessoas próximas, mas a ele. E ele foi abandonado por seus pais. Então acho que a pessoa fica tão assim, né?
Mais uma pessoa. Que me rejeitou, tipo, que não quer ficar comigo, que não quer, né? Fazer o que eu gostaria de fazer, coisas que eu gostaria de fazer. Então, ele se aproveitou que o rapaz virou de costa, pegou o alterne, né, que é a barra de ferro, mandou 2 vezes na cachola dele. E derrubou o parça. E aí o cara caiu inconsciente no chão, lógico, né? Ué, né? Tomar um óleo, um trem, uma piuca, velho. Que jeito que você... Não tem como. Aí ele se aproveitou que o cara tava no chão, já sangrando, né? Desacordado, pra sufocar ele até a morte, tá? Então ele estrangulou o Steven até a morte. E aí, ele estrangulando o Steven até a morte, o que ele fez? Ele viu que o cara, né, morreu. Ele simplesmente pegou, tirou, né, a tromba do elefante pra fora e começou no fap-fap, né? Papapá, e terminou ali em cima do corpo morto do cara. Isso, masturbando em cima do corpo do cara. E começou a se, né, foi... E aí foi o ápice dele, né, tipo... Ele se sentiu incrivelmente forte, ele se sentiu incrivelmente, tipo... Ele finalmente realizou a fantasia que ele vinha sonhando e desejando há tanto tempo, né? Ter o autocontrole da situação. E aí, né, ele sentiu o calor tal, que pra ele era algo muito gostoso, muito prazeroso, que né, não é tão comum, mas pra ele era. E aí, ele, na hora que ele viu, ele falou, meu Deus... Quando ele se deu conta, voltou assim, né? Quando ele acabou, né, a tesão, digamos, meu Deus, o que aconteceu? Matei um cara, velho. E aí ele falou, ferrou, o que eu vou fazer? Vou esconder o corpo, velho, porque o cara tá aqui na sala, da minha sala, morto, 18 anos, meu Deus. Vou esconder o corpo. E aí ele foi esconder o corpo, que acho que era onde o pai dele tinha achado, né, eu não lembro exatamente o nome, mas era tipo um animal morto, né, que foi que eles lá acharam. Porque ele passou tipo, no porão. Cachorro, gato, animais assim, né, que ele começou a dissecar, então... Ele se aproveitou pra desmembrar. Não, ele não desmembrou ele ainda, né? Ele enterrou ele no final. Ele enterrou, né, o parça. E aí, só que, né, pô, enterrado lá e tal. Passou umas semanas, né? Acho que ele pensou, não vai dar certo isso, porque a casa aqui é dos meus pais, alguém vai vir. Uma hora, ou eu tenho que mudar talvez um dia. Lógico, eu vou encontrar um corpo lá, enterrado, e quem vivia aqui sou eu, claro que vão me pegar. Então, porque na verdade, né, já tem que lembrar que esse foi o primeiro crime dele. Então ele ainda tava naquela, como fala, naquela excitação, aquela afobada, tipo, sim, nossa, o que vai acontecer? Como eu faço agora? Como eu vou esconder, entendeu? Pra ninguém descobrir. Então, a princípio ele fez isso, ele enterrou o corpo, imaginando, não, que ninguém ia saber. Mas passando algumas semanas, creio que ele pensou... pô, vai descobrir? Vai descobrir, não foi uma boa ideia, né? Assim, tá muito fácil pra ser encontrado, exato, né? E foi onde que, então... Começou a usar a técnica que o pai dele ensinou. Sim. E aí, o que ele fez? Ele pegou o cara, mano, tirou tudo, né? Desmembrou, tirou a carne do cara. Separou a carne dos ossos, né? Mas, obrigado. Separou a carne dos ossos. Triturou, né? Triturou tudo. A carne, jogou alguns pela privada também. Jogou tudo pelos canos, pela privada. Pegou os ossos do cara, quebrou tudo. Pôs dentro de uns... Marretou tudo. Pra não ter provas, né, velho? Tipo assim, não. E colocou tudo dentro de um saco de lixo, velho. Ao todo, acho que era mais ou menos uns 5, né? Eu acho que é, 4, 5 sacos de lixo. E pegou o seu automóvel de 4 rodas e foi, né, jogar fora no lixo. Na lixeira, descartou tudo lá. Gente. Assim foi e ninguém nunca soube cadê o Steven, o que aconteceu com ele. Mas no trajeto dele indo lá deixar, né, a pessoa morta, foi parado pela polícia, velho. E aí que eu me pergunto, eu fico tipo assim, velho, uma polícia, o cara, tudo bem que o cara, né, a polícia perguntou... Mas você não vai imaginar um cara, um jovem, andando ali, acho que tá em alta velocidade, né? Ele passou pelo sinal amarelo e foi por isso que a polícia foi e parou ele. Mas como vai imaginar que tem algo assim? Faz sentido, mas pô, é meio... Mas é porque o cara era já... Por tudo isso que passou com ele, pela família e tal, o cara foi... Mano, o cara não tinha emoção. Então o cara, ele falava que, tipo, você matou? Matei. E, tipo, você nunca ia descobrir, porque o cara era mó frio e falava, tipo, é isso aí. Tem gente que vai falar, ai meu Deus, começa a tremer, fica pálido. A polícia para do teu lado, você fala assim, você fez alguma coisa? Não. Não, tá ligado? A polícia fala, fez. Ele simplesmente, tipo, não me importo, sabe? Não. Que a polícia perguntou, ele respondeu, não, tô indo ali jogar o lixo, né, porque eu estava fazendo algo no jardim de casa, não sei o quê. Beleza, pegou e foi embora. A polícia liberou ele, deu um ticket pra ele, né? Uma multa, né? Uma multa, quer dizer, pra ele, por causa, né, que ele tinha sofrido... Furado, né, o sinal. Furado o sinal. E aí... Ele passou direto no sinal. E aí ele foi. E ficou assim, tipo, a polícia não inspecionou o carro, fez algumas perguntas de praxe dele ali.
E ficou assim, ele não desconfiou em momento algum que poderia ter algo a mais. Um algo. Né, um algo. Porque senão ele já teria sido pego ali mesmo e não teria posteriormente cometido tudo que a gente vai ver que ele fez, né? Então, não passou assim, então ele se sentiu ainda mais poderoso, né? Acho que ele falou, meu Deus, consegui enganar a polícia. E logo no primeiro crime dele, então ele foi lá, descartou, então, né, os lixos, né, que eram com os restos mortais do Steven. E bom, foi pra casa, tudo, tomar mais, né? Porque a gente viu que ele já tava nessa situação aí de alcoolismo, né? Sim, exato. Vale lembrar também que depois disso ele foi, né, pro exército. Porque assim, na verdade até então acredito que o pai dele nem sabia que a mãe dele tinha abandonado ele, que ele tava vivendo sozinho. Então passou mais, tipo, uma semana, mais ou menos, o pai dele resolveu passar por lá pra ver como que tava as coisas. E aí ele se deparou com o Jeffrey, vivendo sozinho, abandonado, sem comida, sem, sabe, sem dinheiro, sem nada, com a casa toda, né, toda bagunçada, com a geladeira quebrada, e perguntou, cadê sua mãe? Aí ele falou, não sei. Ele também não contou onde a mãe dele, ele sabia onde a mãe dele estava, mas como a mãe dele tinha pedido pra ele não fazer, ele não fez. Então, ele falou, eu não sei, ela simplesmente foi embora e me deixou aqui. Ele falou, como assim, abandonou você sem nada, eu nem sabia que você estava aqui abandonado. Ele falou, ela levou o Dave, né, e, bom, eu não sei mais dela, não tive mais notícia dela. Simplesmente sumiu. O pai dele ficou indignado com aquela situação, vendo o filho dele abandonado, porque apesar dele ser um pai bem ausente, ele era relativamente amoroso com o tinha um certo afeto, né? Mas da maneira dele, né? Era da maneira dele, mas sim, ele se preocupava com o Jeffrey. Então ele pensou que a mãe dele estava ali, estava cuidando, não sei o que, né? Exato. Mas não foi o que aconteceu. E ele tinha um pouco mais, assim, talvez de carinho, de preocupação do que a própria mãe do Jeffrey. Então ele falou, não, assim não tá certo, vamos procurar uma faculdade pra você fazer. Tentou inscrever ele numa faculdade. Sim. Ele ficou lá por volta de 3 meses, né? Sim, mas logo também. Ele não ia nas aulas, não sei o que. Bêbado. Bebia. Exato. Até que então ele encerrou a faculdade, né? Cancelou, porque pra quê? Porque ele vai pagar a faculdade pra nada. E aí o pai dele então falou, então você tem que tomar um rumo na vida, você tem que pegar um rumo, né? Ou vai ou vai. Ou você não quer estudar, não vai estudar? Então vamos se alistar no exército, né? Sim, exato. E foi o que ele fez. Aí, né, ele se alistou no exército e o filho dele foi pra Alemanha, serviu no exército lá da Alemanha e ficou lá por volta de uns 2 anos, né? Praticamente 2 anos. Praticamente 2 anos lá na Alemanha, longe de todos e todas. E aí acabou sendo expulso do exército da Alemanha por a questão novamente do alcoolismo. Sim. E também porque ele estava meio que abusando de uma pessoa, de um rapaz lá, né? Porque ele foi acusado, né, de abuso sexual. Exato. Porque ele drogava, né? Ele tentou drogar, ele chegou a drogar. Ele chegou a drogar, porque ele já sabia, né, como, né, fazer as coisas, porque o pai era químico e tal, ele também estava no exército. Então ele já sabia, já tinha uma noção bem... Sonífero, coisas assim na bebida dos companheiros dele. Então teve 2 companheiros, que provavelmente foi que ele se sentiu atraído, né? Sim. E ele então drogou esses 2 companheiros e abusou por algumas vezes desses companheiros, até que eles meio que fizeram uma queixa, né? Assim, eu nem entendi muito bem, porque geralmente quando você prova e tudo, a pessoa expulsa totalmente. Na hora. Não é convidada a sair, ela é expulsa. Mas provavelmente como ficou entre o Dahmer falando que não e o cara falando que sim, e não tinha uma prova concreta, então ele foi convidado a deixar o exército, né? Exato. E aí ele... deixou o exército e aí seu pai ficou, né, tinino. Ficou, como assim você foi expulso do exército? Você fez isso, não sei aquilo, tá bêbado e blá blá, não sei o que. O pai dele ficou, né, possesso sobre isso. E aí ele pegou e na verdade o exército deu, quando se convidou ele a sair, deu uma passagem pra ele pra qualquer lugar que ele quisesse ir dos Estados Unidos. Não tinha assim, você tem que voltar pra sua cidade. Não. Aí ele escolheu como destino Miami, na Flórida. Exato. Porque eu acho que ele pensou de imediato, eu vou voltar lá, o meu pai vai me encher o saco de novo, porque mais uma vez as tentativas dele tentar me ajudar não deu certo, né? Que ele já tinha passado pela faculdade, né? Então, ele passou um tempo ali em torno de 6 meses, mais ou menos, na Flórida. Mas, no final das contas, ele pegou alguns trabalhos pequenos, assim, fast food, coisas assim, mas chegou uma hora que ele não tinha trabalho, não tinha dinheiro, já não conseguia se manter lá, porque ele estava alugando um quarto de hotel, né, pra ficar. Então, foi onde que ele ligou pro pai dele e falou, pai, aconteceu assim, né, como falou, o pai dele já estava bravo com ele da situação do exército. Mas é pai, né? Então o pai dele mandou um dinheiro pra ele e falou, volta pra casa, vamos tentar
achar outro caminho pra você, né? Exato. O pai dele, da forma dele, sempre tentou buscar uma alternativa pra ajudar o Dahmer, né? E aí foi quando ele voltou, então, pra Wisconsin, né? Aí a gente vai ver que foi quando o Cardo encarnou. Foi quando a porca tornou o rabo. Ai, Jesus. A porca tornou o rabo, encardou o rabo, tipo... Então, como a irmã tava dizendo, eles acabaram voltando pra casa do pai. Ele voltou, né, pra casa do pai, só que ficou só por um período lá na casa do pai. E o pai falou assim, velho, quer saber? Vai pra casa da tua avó. Porque tinha muito disso, né? Vai morar com tua avó. E aí, então... Achando que a avó ia pôr no eixo, né? Porque a avó tem as regras e dela. E pessoas mais velhas, né? Sabe? Aquele negócio. Mais ou menos, não exatamente que se davam bem, mas ele tinha um respeito pela sua avó. Exato. E aí, então, ele foi pra casa da avó, foi morar uma parte da sua vida com a sua avó. E aí, chegando... E foi aí, na verdade, que tudo começou. Que, né, desencadeou tudo, que foi o start dele, que eu acho que ele se sentiu assim, bom, agora eu tenho um lugar... né, eu vou viver aqui por um tempo. Sim. A avó dele, como era bem de idade, então ela dormia cedo, ela tinha a rotina dela, né? Ela tinha a rotina dela que ele já conhecia, ela ia sempre na igreja. Então ele se sentiu mais seguro para começar a fazer o que ele realmente queria. Mas o que ele fez? Primeiro de tudo, ele estava numa certa loja, tralalá, e ele viu um manequim que ele achou interessante. Um manequim, ele olhou pro manequim, viu o abdômen do manequim e tudo mais. Sim. Na verdade, estava com roupa, né? Mas ele olhou pro manequim e falou, irmão, gostei de você. Ok, fazer o quê, né? Cada um com os seus cada um. E aí ele se trancou no vestiário, esperou a loja fechar e tudo mais, né? Porque ele queria fazer o quê? Roubar o manequim pra levar pra casa. E foi ele se apaixonou pelo manequim, assim como... Ele queria ter uma... Ele sempre gostava desse controle. Então, tipo, o manequim, Poxa, então podia ter ficado só no manequim? Pra que tirar a vida de um monte de gente? O manequim não se mexe, porque ele falou que não gostava de ter relações sexuais com pessoas, porque ela se move. Mesmo você sendo como dominante, né? Ainda assim a pessoa, é lógico, uma pessoa viva, né? Ela vai total controle. Ela vai se mover, ela vai ter... Mas não, então por que ele não fez isso com os manequins? Então, pra que tirar a vida de tanta gente assim? Pois é. E aí, né, velho, levou o manequim e ele dormia com o manequim. E aí, um certo dia ele tava saindo, acho que era pra trabalhar, se eu não me engano. Ou sim, ele tinha conseguido, acho que trabalha numa fábrica de chocolate, né? Uma coisa assim. Perto da casa da avó dele. Exato, e a sua avó tava com a sua roupa tava com a roupa dele, né, que ela tinha lavado a roupa dele. Sim. E tava indo pro quarto dele. E ele trancou o quarto e falou assim, vó, por favor, não pode deixar que depois eu arrumo e tal, não se preocupa, é o meu quarto, minhas coisas e tal. Só que a avó dele achou estranho, né? Pessoas mais velhas estavam falando, como assim, velho? Ela resolveu entrar quando ele saiu. Ela entrou e na hora que ela viu que o manequim, na verdade ela viu, tinha uma pessoa na cama, né? E ela tirou o negócio e falou assim, mano, que é isso? Meu neto tá ficando tralalá das ideias. E ela ficou assustou, né? Abismada, tipo, como assim um manequim dormindo com o meu neto? Tá ligado? E aí, quando o Jeff chegou na casa, ele foi procurar o manequim não estava lá, ficou super possesso, porque ele, né, viu que a avó dele tinha entrado no quarto, que ele havia pedido pra ela não entrar e ela foi e entrou. Invadiu a intimidade dele, né? Então ele foi confrontar a avó dele. E aí ele ficou super, super nervoso, falou, cadê meu manequim? Cadê meu parça? Cadê não sei o que? Ela, irmão, joguei fora. Ele, você tá louco, não sei o que. E quase partiu pra cima dela. Exato, subiu nas tamancas e falou, mano, você tá louco? Te pegar de porrada. Não, cadê meu manequim? Me devolve, você não tá entendendo, não sei o quê. Não pode mexer nas minhas coisas. Minhas coisas, minhas regras. Intimidade, minhas coisas. Mas acabou por aí. E aí, né, com tudo isso acontecendo, ele morava próximo de bares e saunas gays. E ele começou a frequentar lá. E aí foi aonde que o bagulho começou a ficar mais louco. Ele achou o foco dele, porque ele começou a frequentar lá e foi vendo que era até mais fácil do que eu acho que ele imaginava. Atrair as vítimas, futuras vítimas dele, pra ele fazer toda a atrocidade que ele queria fazer. E aí, vale relembrar que foi ao todo 17 homens. E ele dando uma entrevista que perguntaram pra ele e ele falou que não tinha... não tinha uma preferência assim pra falar assim, você tinha, como se diz? Eu gosto de tal fulano, de tal ciclano, eu gosto daquilo outro, sabe? Não tinha. Eram pessoas que ele se sentia realmente atraído, sabe? Pessoas que ele achava pra ele, né? O porte físico que ele gostava, beleza, era a atração dele. Porque a pessoa que ele se atraía, ele ia lá e tentava fisgar, né? Conquistar. Ele tinha, na verdade, apesar de ele ter sido sempre uma criança, um adolescente mais introspectivo, mais calado, ele desenvolveu uma forma de falar, apesar da timidez dele,
uma forma assim como te trazia uma tranquilidade. Até se vocês depois assistirem, a gente não sei se a gente vai pôr aqui, mas tem no Google, se você colocar lá a entrevista dele mesmo, a entrevista do Dahmer. E ele fala de uma forma tão passiva, tranquila, assim, sabe? Passava uma tranquilidade, uma segurança pras pessoas. Ele tinha lábia, sim, né? Tipo, ele falava de uma... Fora que ele era charmoso, né? Ele tinha uma aparência legal, bonita. As pessoas gostavam, né, dele. As pessoas achavam ele legal, bonito e tal. Sim. E como ele tinha uma forma legal de falar, as pessoas se sentiam atraídas por ele também. E nunca iria imaginar que o cara era um assassino, velho. Tudo que ele, na verdade, quais eram as reais intenções dele, porque é muito disso, né? O João disse, ninguém tá escrito na testa o que a pessoa é, o que ela quer fazer. Exato. Tem pessoas que a gente fica até um pouco mais arismo porque tem um jeito mais forte, né? Mas geralmente essas pessoas, é tipo aqueles cachorros que latem no morte, eles não vão te causar danos muito grandes. Agora, esses mais quietinho, aqui é tudo os que arrombam a cerca. Super educado, de boa. Não, vamos lá, a gente vai ter um bom momento, né? Vamos tomar uma cerveja. Então a pessoa se sentia assim, né? À vontade com ele. Por que não? Passava meio que uma tranquilidade, né, pra pessoa. E vale lembrar que, né, os casos que ele cometeu foi de 1989 a 1991, que foi, né, onde ele pegou e falou assim, agora, irmão. Que desenfreou, né? Sim. Depois que ele ficou quase 10 anos sem atuar, sem cometer outros crimes. Aí você fala, mas nossa, como ele segurou 10 anos? É porque depois que ele tinha cometido esse crime, lembra? O pai dele inscreveu ele na faculdade, tentou várias coisas com ele. Ele foi pro exército, ficou 2 anos, depois foi pra, né? Foi fazendo várias coisas que, como ele mesmo disse, ele não sentiu um campo assim confortável, né? Pra ele começar a atuar e fazer a compulsão dele como que não tinha se desenvolvido totalmente ainda. Exato. Ele já sabia que ele gostava disso, mas como que ele não encontrava a maneira certa de começar a fazer isso e também não ser pego, lógico, porque senão no primeiro crime que ele cometesse, ele seria pego. Exato. Então ele não estava confiante com isso ainda. Que foi na rua dele, morando lá, vendo a rotina da avó e vendo os bares ali perto da casa dele, que se tornou mais, como ele disse, mais fácil para ele. E aí a compulsão dele ele começou de novo a matar. E a compulsão dele foi só crescendo, né? Crescendo, até que ele pegou um cara de 14 anos, né, mano? Sim. Gente, uma criança, digamos, uma criança. Foram muitos casos, mas a gente não vai falar de todos os casos, porque são 17 casos. Vou falar um por um, o vídeo já tá longo, já vai ficar 2 horas, 3 horas de vídeo. Não, 5 horas brincando, falando de cada coisa que ele fez. Só vai trazer os que foram mais assim, não que nenhum foi impactante, não que os outros não foram impactantes. Todos, mas que toda a vida importa, né? Obviamente, com certeza, gente. Mas esses são os 3 mais principais, digamos, sabe? Pra ter uma ideia da capacidade, nossa, da brutalidade com que ele tratava cada pessoa. Porque ele falava que a minha intenção não era fazer ninguém sofrer, por isso que eu drogava eles pra depois fazer tudo o que eu queria. Mas se ele não tem nexo isso, né? Porque se ele não tem vontade de fazer a pessoa sofrer, uma que ele já nem ia matar a pessoa. Não ia fazer nada. Né? E outra que a gente vai ver a brutalidade, como esse caso que o João vai falar agora. Claro que é um sofrimento absurdo. Com certeza, velho. Já começa aqui, como eu falei, uma criança, 14 anos de idade, velho. 14 anos de idade, uma criança, velho. 14 anos de idade. E o que ele fez, velho? Ele drogou o cara. Na verdade ele ofereceu, né? Ele ofereceu $50 pra tirar uma foto. E aí esses meninos que é dinheiro fácil, não sei o quê, falou, não, a gente nem vai ter relação, não vai fazer nada, eu só quero tirar umas fotos de você nu, eu te dou $50, que na época $50 era um bom dinheiro, né? Pra você fazer o que você quiser, e você passa ali comigo uma horinha, mais ou menos, em casa, só pra gente tirar fotos e tal. Menino, criança ainda, né? A criança ainda é mais fácil de você persuadir. Né? Exato. Então, e ele também precisava ajudar a família e tal. Ele falou, bom, fazer o quê? $50, uma foto. E $50, como eu disse antigamente, equivalaria muito mais, sei lá, quase $200, né? $200. Então, ele falou, ok, que seja rápido, vambora. Sim. E aí, chegando lá, aconteceu tudo isso que aconteceu. Ele foi mais uma vítima dele. Sim. E o que ele fez, Suelen? Ele começou... porque como ele já vinha praticando os crimes, compulsão, a compulsão foi crescendo, então simplesmente matar a pessoa e abrir ela já não estava sendo suficiente. Lembrando que ele não apenas assassinava a pessoa, ele matava a pessoa, ele abria, separava os órgãos. Fazia as coisas, né? O sexo, transava, fazia tudo que ele sentia prazer. Necrofilia, né? Então, mesmo depois da pessoa morta, que na verdade é quando ele gostava de ter mesmo a relação sexual, ele praticava necrofilia com o corpo da pessoa já sem vida. E ele falava que gostava muito de abrir o abdômen, porque o quentinho do abdômen
pra ele se masturbar ou né? Pra fazer, né? Nas entranhas. Nas entranhas, que era pra ele era o ápice que chegava do tesão dele, né? Sim. Na hora, sabe, aquele pum, bateu lá pico, e... né? O pico do... Sim, pico do pico. É. E aí, velho... Então, pra ele isso já tava assim, o que mais eu vou fazer? Porque, como vai crescendo, né? Ele falou, vou tentar coisas diferentes. Porque até então a gente já sabia que ele praticava necrofilia e que ele já desmembrava o corpo da pessoa. Sempre ele desmembrava. Ele separava a cabeça, braços, desmembrava tudo, tirava os ossos, a carne dos ossos. E também, cortando você, desculpa, é porque, tipo assim, depois que ele fazia tudo que ele tinha que fazer, ele falava, pô, isso daqui serve, isso aqui não serve, isso aqui eu quero guardar, porque ele gostava de guardar pra ter lembranças. É como se fosse um troféu pra ele, pra ter lembrança daquela pessoa. Porque ele revivia os momentos, né, vamos supor, muitos deles ele guardava no crânio, a cabeça, e porque depois com aquilo ali ele se masturbava. Pra ele era uma excitação, né? Então ele usava daquilo ali por um tempo pra se masturbar até entrar no estado de decomposição muito grande. E aí que ele começava... E aí ele falava assim, já não serve, acho que já não serve. Gente, eu não consigo imaginar isso. Mas enfim, né? É algo grotesco de imaginar, mas... Não consigo nem imaginar. Um ser humano... Por quê? Por quê? Bom, a gente vai ver que é uma doença isso depois, né? Exato. E então aí o de 14 anos ele fez a lobotomia, né? Porque ele queria experimentar coisas diferentes. O que é a lobotomia pra galera que não sabe? A lobotomia então ele usava, acho que uma furadeira, né? Pra usar uma furadeira. Então no lobo frontal ele fazia tipo um buraco e ia colocando ácido. Porque ele queria o quê? Ele queria que a pessoa, não queria matar, ele queria que a pessoa ficasse viva, mas que fosse como um zumbi. E sob o controle dele. Porque ele ia ficar sob o controle dele. Porque se ela fosse como um zumbi, ele poderia fazer o que ele quisesse com a pessoa ela não ia ter inteligência, ela não ia conseguir raciocinar pra falar, não, isso é certo, isso é errado, não, eu vou embora. Não, ela ia ficar ali e ia ser a mercê dele. Entendeu? Pra ele fazer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, e a pessoa continuaria viva. Exato. Mas foi um experimento que ele tentou com esse rapaz de 14 anos, infelizmente. Imagina a pessoa ainda viva e depois ele disse que não queria causar dor, né? Sofrimento. Mas ele fazendo isso ainda com a pessoa viva. E ele fez isso com esse rapaz de 14 anos. Aí ele fez isso e o cara ficou inconsciente, tudo. Então ele se aproveitou pra ir buscar algo era tipo um mercadinho que tinha próximo da casa dele, né? Exato. E nesse meio tempo, esse rapaz, mesmo drogado, mesmo com isso já da lobotomia que ele fez, porque é um pequeno buraco que faz, né, no lobo frontal, ele conseguiu despertar. Ele não estava assim, ele estava consciente, mas ele não conseguia falar, ele não conseguia se comunicar. Exato. Mas ele conseguiu ter forças para tentar fugir. Então ele conseguiu sair do apartamento do Dahmer para pedir ajuda. Então ele encontrou uma senhora e uma moça, né? E a moça perguntou o que estava acontecendo, mas ele não conseguia falar porque ele estava drogado, ele estava machucado, elas perceberam que estava saindo sangue um pouco da cabeça dele. Não era muito, porque era só um buraco assim, mas elas perceberam que ele precisava de ajuda. Então eles chamaram a polícia. E aí a polícia chegou no local e tal, e nisso Dahmer também chegou. Só que o Dahmer falou assim, não, gente, não, desculpa e tal, somos namorados e tal, a gente teve uma briga, sabe, nós somos um casal. Só que a polícia, por nascer naquela época, casal gay, não sei o que, não pôs muita atenção e falou assim, ok, estão tendo uma briga. Que era um negócio normal ter uma briga, mas pô, o cara tava sangrando e não é uma coisa tão normal. E dava pra ver que era uma criança, porque a senhora até falou, mas espera, quantos anos ele tem? O cara falou que ele tinha 19, o Dahmer. O Dahmer falou que ele tinha 19. Mas era mentira, ele tinha 14. E tava na cara do moleque, porque tem criança que parece mais adulto, né? Mas dá pra você saber. Esse não, né, João? Não. Se você ver a foto dele... Dá pra você saber que era uma criança ali. Só que naquela época, tal, casal gay, não sei o quê, porque né, a galera tinha muitos esses negócios de homofobia e tal. Mas quer saber? Ok, vai pra casa. Só que, pô, os caras não sabiam o que ia acontecer. E aí devolveram ele pro Dahmer. O que aconteceu? Ele foi e finalizou, igual ele sempre fez com todos os outros casos e as outras vítimas que, né, acabavam se envolvendo com ele. E foi aí que ele começou também ter a parte de canibalismo, né? Porque né, já não tava mais assim, matei, fiz as coisas que eu tinha que fazer. A lobotomia não funcionou da forma que ele estava imaginando que poderia. E aí começou, como a irmã falou, a forma do canibalismo, que o quê? Vou experimentar um coração aqui, vou experimentar um fígado, pênis ali, tipo... E aí falou, e ele sentia atração, né, lembrando que ele sentia atração quando ele estava comendo as partes da pessoa. Atração não, né? Ele ficava com, né,
o Tonho. Né? O Tonho lá, daquele jeito. Sim. E que é uma coisa, né, convenhamos novamente, é uma coisa normal. Mas, e aí então agora nós vamos falar do último. No decorrer disso, depois como a polícia não pegou, ele teve outras vítimas nas quais ele fez a mesma coisa. Ele estrangulou, ele levou, ele drogou, estrangulou, tirou fotos, porque ele tirava muitas fotos dele também. Ele gostava. Fotos dele já decapitado, desmembrado, porque ele gostava de ter, pra ele ficar relembrando tudo que ele fez. Ele também gostava de, um fato, né? Também, E aí então, quando ele finalmente foi pego, foi quando seria a próxima vítima dele. Ele conheceu o Tracy Edwards, de 32 anos, se atraiu por ele, né? Então, eles começaram aquele clima de romance. Ele convenceu, então, ele a ir no apartamento dele, disse que eles iam ter um bom momento e tal, tomar uma cerveja, e que ele daria $100 pra ele deixar tirar umas fotos dele nu, porque ele tinha achado ele muito bonito, né? Muito sensual. E o Tracy, então, decidiu aceitar. Conversaram, né, tal, rolou aquela química, aqueles olhares. É coisa normal. Né? Sabe? E aí ele falou, não, beleza, vamos lá então. Só que chegando num apartamento, ele viu que não era bem assim. Ele também viu, essa aqui ficou famosa depois pelas fotos, porque se vocês têm estômago e se tiverem curiosidade, se vocês jogarem no Google, tem muitas fotos bem expostas de tudo que foi encontrado no apartamento dele posteriormente. Então, e uma das fotos que mais, assim, chamou atenção, né? Foi o tambor, né? Um tambor azul, onde foram encontrados torsos de vítima dele, tinha em torno de 5 lá ainda. Aí, de onde que vinha o cheiro, né? O odor forte que o Tracy tinha sentido, né? E que ele mantia lá, né, no ácido pra poder corroer e acontecer tudo as... É a soda cáustica, né? Que eles falam que vai corroendo tudo. Que a carne... Pra depois ele jogar fora. Pra depois ficar mais fácil pra ele, né, se desfazer do corpo, dos restos mortais. Há partes que ele não queria, porque como o João disse, ele separava as partes que ele gostava. Quando a pessoa era muito atraente, às vezes ele guardava a cabeça, né? Tentava manter ela através dos procedimentos químicos, né? Pra ele poder... Até a polícia depois encontrou uma cabeça dentro... A cabeça com a boca aberta dentro do refrigerador. Dentro do refrigerador. Imagina o susto da polícia. Gente, você abre um negócio ali, vou pegar uma cerveja. Ai, meu Deus! Não. Você já imaginou? Coração pra um lado, 2 pênis picadinhos já numa tábua de... O cara ia fazer pra comer. Sim, porque ele ia fazer pra comer, então já tinha 2 pênis picadinhos. Aqui. Tinha um monte de... Sabe que nem palmito em conserva? Assim, salsicha em conserva. Salsicha, essas paradas. Ele mantinha, assim, alguns órgãos, como pênis mesmo, em conserva. Os órgãos que ele gostava, né? Ou que ele queria ficar só admirando. Mesmo que ele não fosse comer, ele mantinha em conserva. Um pote de conserva. Não. Então, o cara finalmente conseguiu escapar, né, João? O cara escapou por quê? Porque ele estava lá, o cara ficou super assustado, porque ele começou a ameaçar o cara com uma faca, o cara, ficou assustado e tal. Só que aí, no mesmo momento, Dahmer tava, não, eu não quero fazer isso com você. Ele tava tentando, tranquilizar o cara, sabe? Porque ele não gostava que a vítima dele ficava agressiva, né? Ou que tentasse lutar contra ele. Então ele deixava chamasse atenção, né? Sim, também. Alarmasse. Porque tinha vizinhos, né? E os vizinhos sempre acabavam... apartamento, ele conseguiu fazer tudo isso, todas essas vítimas, morando num apartamento. Como é possível? Não sei. As paredes, você peidar ali, dá pra você ouvir. Também, até teve uma vizinha, na verdade, que a gente vai ver, que ela ligou, sei lá, 1 milhão de vezes pra polícia sempre, porque ela sempre escutava barulhos diferentes, como de brigas, sentia um cheiro muito forte. Mas era um cara, a boa aparência, assim, né? Pintar branca, né? Boa aparência. Calmo, que não demonstrava ser uma pessoa agressiva ou que... Então, a polícia nunca levou em consideração tantas reclamações que a vizinha dele fez, sabe? Exato. Tipo, ele achava, ela tá falando demais, nossa, não pode fazer nada, sabe? Infelizmente é por causa disso. Infelizmente, E aí, então, né, com tudo isso acontecendo, no momento que o parceiro do Dahmer, Tracy, teve uma abertura, ele foi, deu uma muqueta no cara, derrubou o Dahmer, só que relembrando, né, ele tava algemado. Com uma mão, né? Acho que a outra mão o Dahmer não conseguiu. Não conseguiu. E ele estava algemado. E nisso que ele, né, entrou com essa luta corporal, bateu no Dahmer, derrubou o Dahmer, ele tentou sair, saiu correndo na rua, sem camisa, com uma algema, né, na mão e tal, e tipo, socorro, né, help me, não sei o que. E nisso ele bateu de frente com policiais, né, um carro da polícia. Que faz rotas, né, nos bairros.
Sim, exato. Só que, como a pessoa era negra e tal, de algema, a polícia falou, não, mas como assim? E tava tendo bastante roubos aí na região, né, onde Denver morava. Então... Exato. E aí, pô, o policial ficou, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. E o cara, não, socorro, aquele cara tava fazendo isso, aquilo. E, tipo, é um cara desse jeito e tal. E a polícia falou assim, mano, então, né, vamos ver, vamos acabar conferindo. Mas, a princípio, eles acharam meio estranho pela pessoa que estava falando. Não acreditaram muito no que ele estava dizendo, mas como ele estava com uma algema e a polícia não conseguia abrir, de qualquer forma, teriam que ir até o apartamento para conseguir a chave, né? Exato. Que seja para livrar ele da algema. E até por isso até que ele foi, porque se ele não tivesse algemado, às vezes a polícia não ia dar crédito para o que ele falou, ia ficar por isso, e mais uma vez o Demer ia sair e ainda cometendo muito mais crimes pela frente. Exato. E aí, então, nisso, o que a minha irmã falou, eles foram até o apartamento do Demer para poder achar essa tal da chave. Chegando lá, bateram na porta, o Demer com a sua calmaria de outro universo. Olá, tudo tranquilo e tal. E aí ele começou a falar, não, é porque a gente é um casal, não sei o que, a gente tava naquele momento, né, mais... Fazendo umas brincadeirinhas, mais quente, né, não sei o que, tá tudo tranquilo e tal. E aí o policial me achou meio assim, não sei o que, por também ser gay, não sei. Mas falou assim, então tá bom, cadê a chave? Por favor, quero, né, a chave, abriu. Sim. Cara, velho, né, tá com uma algema aqui. E falou assim, então peraí que eu vou lá pegar a chave. Só que nisso, o cara que estava lá na casa do Demer, o Tracy, falou, não, mas tá louco, ele tem uma faca em tal lugar, vocês têm que checar, vocês têm que entrar lá dentro. E pô, o cara falando, dando detalhes e detalhes, não tem como não acreditar também, né, velho? Como que o cara do nada ia falar que o cara tinha uma faca ali do nada? E em desespero? E aí foi onde que a polícia, né, resolveu entrar. A polícia falou, bom, não vamos, né... né? De repente, vai que é alguma coisa, né? Exato. Ele falou, não, então deixa, não se mova, fica aqui que a gente vai entrar e vai procurar pela chave. Exato. E aí, entrando lá, foi aonde que a galera encontrou o que eles não gostariam de encontrar nunca na vida. Porque tinha uma gaveta, né, assim, aberta, e como a polícia tava procurando pela chave, que tava próximo à cama, tipo um criado mudo, né? E aí, então, no que ele foi pra pegar a chave, ele viu essas fotos, porque como a gente já falou, o Demer gostava de tirar fotos pra ficar relembrando tudo que ele fez, pra usar pra se masturbar, whatever. Então, ele encontrou a... Gente, foi a cachorra. Sorry. Não foi nada do além, foi a Nelly que foi a cachorra. E aí, então, ele pegou e olhou e viu umas fotos de pessoas desmembradas, sem cabeça e tal, e viu que pelas fotos eram o mesmo design, o mesmo local, né? O quarto, no caso dele. E aí a polícia já gritou pro outro, o policial falou, prende ele porque acredito que ele realmente cometeu crimes reais aqui dentro. E aí foi na onde que eles começaram, né? Prenderam ele e começaram a vasculhar a casa, que é onde foi que eles encontraram novamente o que eles nunca imaginariam e não gostariam de encontrar. Porque, pô, mano, imagina, você sendo policial, não sabe nada do que tá acontecendo, você entra numa casa e velho, você vê um arsenal, não sei lá, nem sei como explicar, tipo, uma cabeça aqui, um pênis ali, um pé aqui, um tambor com ácido e pessoas mortas, tipo, sangue na cama, torso, gente, tipo, cabeça, abriu a geladeira e viu uma cabeça de boca aberta, embrulhada, como se fosse um frango, velho, tipo, como assim, tá ligado? E como a irmã disse, tinha um pênis picado para o cara ia cozinhar um pênis, velho, tipo, sim. Tipo um e mais petisco. restos de carnes como músculos, fígado, separado em bolsinhas que provavelmente posteriormente ele faria coração de janta pra ele, né? Porque ele tava já nessa parada, velho, de canibalismo, que é o que ele gostava e que já como a irmã havia dito no começo, já não era o suficiente ele matar, fazer sexo, esquartejar, fap, ele queria comer. E é isso, né? Porque a pessoa que tem essa compulsão, que nem ele, no caso, que a compulsão dele era mortal, né? Não era uma compulsão, sim, que tem vários tipos de compulsões, né? Exato. Mas a dele, infelizmente, era mortal. E aí, cada vez eles vão se aprimorando e a compulsão vai ficando maior, mais grave. Então, eles vão tentando trazer outras coisas, que nem ele tentou lobotomia, aí ele desmembrou o corpo, tirava as entranhas, aí começou a separar, colocar em conserva, né? E aí, não foi suficiente, ele começou a comer, até o canibalismo, então... Você vai vendo que a coisa vai ficando cada vez pior. E se ele não fosse parado, ele mesmo, nas entrevistas dele, ele disse que provavelmente sim, ele continuaria fazendo. Ele falou, eu agradeço a Deus que finalmente alguém me parou. Ele falou, porque eu por mim mesmo sabendo que não era legal, que eu tava fazendo coisas horríveis, eu não ia parar. Porque, mano, é aquela questão, né, velho? Já era algo do cotidiano dele, algo que sim, ele fazia. Pra nós, nunca que é normal isso, mas pra ele era algo tipo assim,
vou, sei lá, abrir a geladeira. O prazer dele, né? Era como ele sentia o prazer na vida dele, se tornou o modus operandi dele, do jeito que ele atuava pra pegar as vítimas dele, e depois o modo de vida dele. Exato. Né? E, velho, inclusive, né, com tudo isso e tal, a gente assistiu uma entrevista dele mesmo, né, no tribunal e tal. E, velho, a galera perguntando, né, o juiz, policial, né, tudo mais, perguntando as coisas. E do jeito que ele falava, do jeito que ele se comportava, era tipo assim, era uma coisa, tipo, super natural pra ele. Tipo, não, você fez isso? Não, eu fiz isso, porque isso... Tipo, uma pessoa muito fria, uma pessoa que não tinha nenhum sentimento, sabe? Não, nem de arrependimento, de remorso, ou nada. Pra ele era normal. Extremamente, assim, frio, calculista. E ele até disse em uma das entrevistas que era, tipo assim, ele não tinha... Era, tipo, basicamente, um humano pra ele era um objeto. Ele não via mais do que isso. Tipo, pra ele era... Por isso que ele começou... Aí você fala, nossa, por que ele matou? Em que, 2 anos, né? 2 anos? Foi de 89 a 91. Por que ele desembarcou assim a fazer um monte de vítimas? Porque ele falou que aí, como ele fez de novo, depois de quase 10 anos que ele ficou sem cometer nenhum assassinato, quando ele voltou a cometer assassinato, aí ele já começou, além do prazer absoluto que ele tinha, ele já começou a ver como objetos e não pessoas. Então ele falava, não, eu vou fazer porque quem é você? Não é nada pra mim, é como se fosse uma cadeira que você tá movendo, é um objeto. Você não via assim, não, você é uma pessoa, que ela tem vida, que ela tem família, né, que ela tem sonhos. Não, ele já não via mais como uma pessoa. Então ele só queria se satisfazer, ele não se importava com mais nada, com mais ninguém, entendeu? Infelizmente foi um dos piores psicopatas, podemos dizer assim, um dos piores serial killers que aqui nos Estados Unidos, já passou pelos Estados Unidos, né? Já existiu nos Estados Unidos. E, velho, outra coisa que eu vi também, mano, não sei se é verdade, mas eu acredito que sim. O óculos que ele usava estava sendo avaliado por não sei quantos $1.000 ou 800 mil reais. 800 reais, mil, né? Acho que volta de 800 mil reais. Né? É crazy isso, né? Como alguém vai se dispor a pagar um valor absurdo desse? Né? Quer dizer que é um óculos, $100, 100 reais, $100. Vai ali, compra um óculos, mas, mano. Não, e ainda de um assassino, de um louco. Respeito, cada um com seus negócios, né, velho? Cada um com seus, né? Mas. Bom, mas é isso. Mas aí, então, passando por tudo isso, logicamente, que ele foi condenado, né? Ele também se deu, como se diz, culpado de tudo isso. Ele assumiu tudo. Ele falou, não, agora eu só tenho que esperar a minha morte. Eu sei tudo que eu fiz, eu sou consciente, porque o advogado dele até tentou, como a defesa dele, falar que ele tinha problemas psicológicos, que ele não estava agindo em sã consciência, não sei o quê. Ele falou... Não, sim, eu sei exatamente o que eu fiz, eu não sou louco, apesar de ser coisas que você vai pensar que só uma pessoa louca faria, não, eu não sou louco, eu fiz tudo, eu assumo, e eu tô aqui pra... Eu queria ter uma pena de morte, mas a gente viu que depois em Wisconsin já tinha sido abolida a pena de morte. Exato. Então ele falou, a pena que vocês me derem pra mim tá mais que bom, tá ótimo. Ele aceitava qualquer desfecho que fosse pra vida dele. Exato, e foi basicamente condenado a 956 anos de prisão, sendo ele... E ele foi condenado basicamente a 957 anos de prisão, sendo ela... Que são 16 condenações de prisões perpétuas. Ou seja, nunca mais ia sair, ia morrer na cadeia. Bom, né, gente? Então, como eu disse, inclusive ele morreu na prisão e antes disso, na verdade... ele conversou muito com o padre, né, na prisão, e disse que ele mesmo não entendia o porquê que ele fazia tudo isso, porque ele era um ser humano tão ruim, sabe? Ele disse que nunca foi capaz de se explicar, falar, não, eu fiz exatamente por isso. Ele falou que não, que era uma compulsão que ele não conseguia lidar e nunca procurou ajuda, porque ele também, como a gente já viu, ele sempre foi abandonado por todos, pra ele nem teria ajuda, né? E aí ele se converteu, o padre ensinou pra ele sobre Deus e tal. E aí ele se converteu, se batizou, mas aos 34 anos de idade, em 91, a gente vai ver que o Christopher, né? Sim, estava na cadeia junto com ele também, acabou tirando a vida dele, porque o Christopher, ele também tinha cometido um homicídio, só que ele não aceitava a maneira do que, né? A maneira tão cruel, sem escrúpulos que ele agia, né? E não foi um homicídio, sabe? Não foi algo assim. Ele era um serial killer, então foram muitas vidas que ele tomou, que ele comeu, né? Que ele. Não, e o cara não aceitou isso. E o cara simplesmente foi e matou ele. E também, como nós vimos, né, em entrevistas e vídeos,
ele simplesmente aceitou que o cara ia matar ele. Ele não teve luta corporal, ele não resistiu. Ele, o cara vai matar quem? Mata. Ele falou, você entende por que você tá sendo morto? Porque ele, sim, eu tô pronto pra isso. Ele já sabia que o destino dele seria esse, depois de tantas coisas horrendas que ele fez, né? Inclusive, até uma coisa que é um fato meio que curioso, é que ele morreu, o Christopher matou ele com uma barra de ferro, um alterne. Exato. Que na verdade, lembra lá atrás que a gente falou, o primeiro crime que ele cometeu contra o Steven, ele matou o Steven com uma barra de ferro. Aliás, com uma barra de ferro e o estrangulamento, mas principalmente com uma barra de ferro. E ele morreu da mesma forma, ele foi atacado com uma barra de ferro pelo Christopher, né? Até a morte. E aqui, gente, a gente dá pra ver que aqui se faz é que se paga, irmão. Se alguém teve dúvida, olha aí. Pronto. Aqui, você plantou coisa boa, irmão, vai colher coisa ótima. Agora você plantou coisa ruim, vai colher coisa péssima. E assim vai. A vida é assim. E é o jeito que a banda toca, velho. Então, como a gente pode ver, mano, aqui se faz é que se paga. A gente não tá isento das coisas daqui do mundo. E é aqui que a gente paga tudo. Então... E aí, ele morreu assim, né, nos seus 34 anos, super jovem ainda. E o pai dele ficou muito triste porque, apesar de todos os crimes terríveis que ele cometeu, o pai sempre esteve do lado dele, sempre o apoiou. Na verdade, não queria que ele passasse por tudo isso, nem queria que ele fosse preso, mas, né, lógico que ele seria. E a mãe também procurou que, na verdade, o Dahmer não era uma pessoa ruim, que era uma criança alegre. Era uma criança alegre, que não é bem assim, né, mas... E que disse que ele cometeu isso porque era uma compulsão, porque ele era doente, não porque ele era uma pessoa ruim. Problemas mentais. Depois a gente foi depois diagnosticado que sim, ele tinha problemas mentais, né? Mas que também, apesar dos... Porque tem gente que tem problemas mentais, mas não vai lá matar, espartajar, comer, não, entendeu? Então, apesar dele ter sim os problemas mentais, ele também era uma pessoa ruim. Exato. Entendeu? De índole ruim, que ele tinha a capacidade de fazer tal coisa, né? Tal crimes horríveis. Então, ele morreu, eles queriam ter o crânio dele para estudos, né, João? Sim, exato, eles queriam, né, estudar o porquê disso tudo, né, eles gostariam de estudar a cabeça de uma pessoa, um serial killer. Não, porém, os pais e o próprio Dahmer não aceitou isso, velho, eles não queriam. O Dahmer falou assim que quando ele morresse, ele gostaria que fosse cremado e tal. E, mano, como assim você vai, né, tipo assim, tudo bem que o cara era humano também e tal, né, mas como que você vai aceitar isso, sabe, velho? O desejo dele, né? Os cachorros passando aqui, tic. Mas, tipo, sabe, velho, como que você ia aceitar o desejo de um serial killer? Tudo bem que o cara era um humano também, uma pessoa, mas, pô, mano, era né, sei lá, tipo assim, algo de se pensar, tipo, mano, sim, vai estudar e saber o que acontece com uma pessoa que é assim. Pra tentar prevenir futuramente, né? Até por isso eles gostam de assistir, de tentar ver, né? Exato. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa que foi um pouco longo. Desculpa, editor. Foi um pouco longo o vídeo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais. Também, como vocês sabem, tem a série, né, na Netflix agora. Eu recomendo, é bem legal a muito série. Boa. Tem alguns livros também, se vocês gostariam de ler. Eu me chamo Meu Amigo Dahmer, né, que foi de um amigo dele que conviveu com ele, né. Exato. São livros bons, mas para vocês que gostam, né, e vocês têm um estômago aqui e ali, não é tão sensível, beleza? Então, eu espero muito novamente que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, certo? Sim, é muito importante. É muito importante para nós, né? Para nossa evolução, para o nosso crescimento e para a gente ir trazendo cada vez mais casos, assim, curiosos, né, para vocês aqui. Se vocês têm algumas sugestões, colocam aqui também, né? Nos comentários. Deixa aí pra nós que a gente vai tentar procurar e a gente vai fazer um filtro, né? E sempre vai trazendo. Nós vamos sempre. Nós iremos sempre estar trazendo. Nós iremos sempre estar trazendo. Nós vai trazer, mano. Deixa aqui no comentário e aí a gente vai trazer próximos casos curiosos também. Se tem, né? Então deixa seus comentários. Coloque suas sugestões aqui no comentário. Deixa aqui no seu comentário. Então... Mas eu quero esperar o Walter na boca desse sim. Não, pera. Então, deixa seus comentários aqui, suas sugestões. E a gente se vê na próxima, então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Bye, gente. Tamo junto. Fiquem com Deus. Beijo, fica com Deus.